Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor tirou o véu de sobre os nossos olhos, nos permitiu enxergar aquilo que aconteceu na cruz, o que o Senhor fez. Por isso, Deus bondoso, nós te agradecemos e te louvamos. E por isso que hoje nós nos reunimos, ó Deus, em cada uma das casas, como povo do Senhor, para adorá-lo, reconhecer quem o Senhor, que o Senhor fez e adorá-lo, agradecendo sua bondosa ação amorosa sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Senhor, Ele é digno de toda adoração. Renda-se a Ele. Alegre o seu coração. Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Eu queria ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo 27, versículo 45, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. No livro de Hebreus, ainda, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. O desafio que nós vivemos nos dias de hoje é como caminhar com fé e esperança em meio ao cenário que a gente tem vivido. Todos os dias, os jornais atualizam o número das pessoas que morrem, que estão sendo atingidas pelo Covid-19. A gente, além de todas essas notícias tristes, a gente ainda vai ouvindo diariamente todo o processo de disputas políticas, que um disse isso, o outro disse aquilo, a própria crise econômica, que cada vez mais começa a atingir as pessoas, e o pior, isso ainda deve aumentar
fora o próprio processo de cansaço com relação ao isolamento. As pessoas começam já, até quando isso vai durar? E, além de tudo isso, um monte de informações que diariamente todos nós recebemos. Eu não sei se você consegue ler todas as mensagens de WhatsApp que você recebe, ou os vídeos. Eu tenho que confessar que às vezes eu não consigo. Às vezes eu desligo o celular, ponho ele no silencioso, quando eu ligo de novo tem ali 40, 50, 70 mensagens, vídeos e um monte de coisas que vão nos pressionando. Foi por isso que ontem nós decidimos ter um tempo de silêncio, jejum de silêncio. Todos os grupos de WhatsApp da igreja foram silenciados. Para quê? Talvez para tentar acalmar nossa mente e o nosso coração, para com que nós conseguíssemos nos aquietar e, ao buscar a Deus, ser lembrado do que aconteceu nesses dias, a morte e a ressurreição. A ser lembrado do que Jesus fez por cada um de nós. Celebrar a Páscoa é celebrar o que Jesus fez por cada um de nós, o fato dele ter morrido e ressuscitado. Mas às vezes, parece que a celebração da Páscoa perde o significado. Parece mais uma Páscoa, algo meio sem sentido, algo aonde parece que o nosso coração perdeu o entendimento do que aconteceu ali naquela cruz. Por isso que a gente está reunido para cultuar, para lembrar a nossa mente, ao nosso coração, que ao morrer e ressuscitar, ele venceu a morte e se tornou rei. E é por isso que nós podemos adorá-lo, reconhecendo que ele é o rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Minha
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Ó Senhor, queremos agradecer, Pai, nesta manhã. Agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pelo sangue derramado por nós naquela cruz, Jesus. E nós reconhecemos o quão grande amor o Senhor teve por nós. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada seremos, nada somos. Obrigada, Jesus. E obrigada por cuidar tão bem de nós, por estar com cada irmão, por cuidar dos nossos problemas, por nos acalmar num momento tão difícil como esse, Senhor. E eu venho pedir que o Senhor continue acalmando os corações das pessoas neste momento, daqueles que estão sofrendo não só pela dor de ter sido afetado por este problema, por esta doença, Senhor, mas também pelos problemas que tem causado financeiramente. Que seja a Tua mão sobre a vida de cada um, Senhor, operando e trazendo a Tua paz, que só o Senhor traz, Senhor. A Tua paz, que só o Senhor pode dar para nós. Eu peço e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu acho que a primeira coisa que eu sou inspirado é relembrar que, ou me questionar, por que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas o versículo 45 diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3. Se Deus não faz nada à toa, qual a razão de, além daquele momento tão dramático e tão terrível, que era ver pessoas morrendo através da crucificação, por que houve trevas? E é interessante porque muitas vezes as pessoas talvez possam dizer assim: não, de repente foi um eclipse solar ou uma tempestade, mas 3 horas é um tempo muito grande para com que isso tenha acontecido. A melhor forma de nós entendermos isso é lembrando o que o profeta Joel, no capítulo 2, diz a respeito. Joel 2:1 diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Quando nós olhamos, e ainda no versículo 31 diz assim: o sol se tornará em trevas, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O que estava acontecendo ali não era só crucificação de uma pessoa inocente por inveja dos líderes religiosos. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus que está sendo entregue como sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia do Senhor é o dia de julgamento, o dia de acerto de contas. Então, só que o julgamento começa, mas quem, à medida com que sai a sentença de culpado, senta na cadeira, ou melhor dizendo, quem foi cravado numa cruz é o próprio Deus. E por que que isso acontece? Porque os nossos primeiros pais um dia decidiram se desconectar, viver longe de Deus, viver de uma forma independente
dependente, viver pelos seus próprios esforços. Por isso, não tem como nós nos voltarmos a ser reconectados pelas nossas próprias forças. Por isso, o próprio Jesus recebe sobre ele todos os pecados. E isso ele recebe sobre si, a justiça de Deus. Ao receber ali os pecados, imediatamente desce sobre ele a punição que deveria ser dirigida ao nosso coração. E é justamente por isso que ele brada em alta voz. É por isso, queridos, que a gente pode louvar e adorar, porque a dívida foi paga. Quando nós olhamos para essa verdade, nós podemos ser lembrados que o dia do Senhor nos mostra o caminho da fé e da esperança. Porque Ele caminhou sobre aquela cruz e nesse ambiente de julgamento, de trevas, o acerto de conta acontece e nós podemos ter a certeza de que a gente pode louvar porque a dívida foi paga. Nós podemos voltar à comunhão, nós podemos voltar ao convívio com o Pai, que é o local de onde nós nunca deveríamos ter saído. Vamos cantar mais uma próxima música. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse
Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Lembrando que o Senhor foi esmagado naquela cruz pelos nossos. Por isso, Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa rebeldia. Às vezes, ó Deus bondoso, que nós agimos como o Senhor não existisse. Senhor, nós aproveitamos esse tempo de celebração da Páscoa, que nos lembra que o Senhor morreu por todos. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelo nosso país. Nós queremos pedir, Senhor, perdão pelos pecados, pela forma com que muitos vivem, Senhor. Nós pedimos, ó Deus bondoso, ser misericordioso, Pai. Que esse tempo, Deus, de isolamento, de pandemia, nos faça, Senhor, enxergar a gravidade daquilo que aconteceu e tem acontecido. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor é esse bondoso Deus que leva os nossos pecados. Nós oramos a Deus e oramos no nome de Jesus. Amém. Se o dia do Senhor nos mostra que um novo caminho de esperança nos foi oferecido, quando nós olhamos para o texto, a gente vai perceber que o sacrifício de Jesus também nos aponta para um caminho de amor e perdão. Versículo 46 e depois o 50 diz assim: Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. O cenário da crucificação é um cenário de julgamento. É por isso que na cruz é o local onde o amor de Deus se encontra com a justiça de Deus. Muitas vezes hoje as pessoas têm uma certa dificuldade de entender a justiça de Deus. Elas gostam muito do amor, da misericórdia. Mas ao invés de derramar o resultado das práticas humanas, o que Deus faz é colidir na cruz a manifestação do seu amor com a manifestação da sua justiça. Deus descendo do céu, se vestindo de carne, vivendo sem pecado, e no momento do julgamento, Ele toma o nosso lugar, pagando o preço do resgate. A dor vivida por Jesus foi algo intenso. Sabe como eu sei disso? Porque a morte de cruz, via de regra, demoravam 3 dias. As pessoas não morriam porque elas estavam sangrando. Elas morriam de falta de ar. Na cruz existia uma pequena madeirinha, é chamada pátio, onde muitas vezes o criminoso condenado se apoiava ali. O problema é que quando ele estava crucificado e ele apoiava, pressionava os pulmões que iam se enchendo de água, e isso causava uma dor tremenda. Nenhum romano poderia ser crucificado, mas a pergunta é: como que Jesus morre em 6 horas de crucificação, aparentemente sendo uma pessoa que, ao herdar a profissão do seu pai, era alguém que tinha contato com um trabalho pesado? Então, como que ele morre tão rápido? O próprio soldado, quando chega a dizer, não, é impossível, vai lá e fura ele, porque aí talvez ele pare de fingir, e quando fura, sai sangue e água. E por que demora tão pouco tempo? Porque foi derramado sobre ele os pecados, mas também foi derramado sobre ele a justiça, a punição de Deus. O único momento em toda a eternidade que houve separação
dentro da Trindade. É por isso que Jesus berra: Deus meu, por que me abandonastes? É por isso que na noite anterior, quando ele está orando, ele vai dizer, ele vai orar a respeito disso, diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. E depois ele ora de novo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Tamanha angústia na noite anterior, que o próprio suor se transformou em gotas de sangue. E ao fazer isso, ele está derramando a própria vida. Novamente, a cruz é esse local onde o amor de Deus e a sua justiça se encontra. O que Jesus fez naquela cruz foi pagar o resgate pelas nossas vidas. É por isso que o último brado que ele dá é: está consumado. Tetelestai, a dívida foi liquidada, a dívida foi paga, o preço do resgate foi integralmente pago. E aí, se você tivesse sido sequestrado, pense comigo por um momento, sofresse nesse processo e pagassem o seu resgate, sua família, seus queridos, pagassem o resgate. Quando você chegasse na sua casa, qual seria a sua atitude? De uma indiferença, indo para o seu quarto, dizendo assim: vocês não fizeram mais que obrigação? Ou talvez, de repente você abre a carteira e diz assim: está aqui um pouco de dinheiro para ajudar o que vocês fizeram. Nós éramos escravos do pecado. A única resposta razoável para quem já entendeu a mensagem da cruz é uma resposta de amor, de se render-se aos cuidados de Deus. Quem age como um religioso, achando: não, eu vou fazer alguma coisa, eu não sou tão ruim como essas pessoas por aí, ainda não entendeu o que aconteceu, o que foi feito. As pessoas que agem com uma forma de indiferença não entenderam. Alguns anos atrás, minha família foi roubada. E eu fui levado depois, como um sequestro. E eles me deixaram numa estrada. O meu maior desejo, quando eu fui solto, ainda estava vivo, era voltar para minha casa, abraçar minha esposa e as minhas filhas, e agradecer a Deus o que Ele tinha feito. Entender a morte de Jesus precisa acender um fogo dentro do seu coração, que leva você a entender isso. Deus nos amou de uma tal forma, que pagou um resgate, a própria vida, para com que fôssemos perdoados, resgatados. Deus nos amou e nos perdoou de uma forma incondicional. É por isso que o profeta Joel, continuando dentro dessa explicação do que seria o dia do Senhor, no versículo 32 do capítulo 2 diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu acho que um dia o Senhor chamou você pelo nome. O Senhor resgatou. Que a Páscoa acenda no seu coração a gratidão, o amor desse profundo Deus. É por isso que nós podemos louvar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como está o seu coração hoje?
Como está a sua gratidão por aquilo que o Senhor fez? Talvez hoje você possa olhar para Deus e a sua atitude é: não, Deus, eu não sou tão mal assim. Sendo infectado por esse processo da religião que acha que consegue se conectar. Ou talvez o seu coração possa estar frio, indiferente, mas um dia, o que tem de mais na Páscoa? Mas que hoje, ao celebrarmos a Páscoa, o véu, as escamas caiam, e que isso traga a certeza do amor e do perdão, incendiando o seu coração, profundo desejo de voltar a viver na casa do Pai. Vamos cantar mais uma música? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
Deus, eu quero entregar, Jesus, nesse momento, os profissionais da saúde, Pai, os médicos, os enfermeiros, Jesus, os técnicos de enfermagem, Deus, as pessoas que trabalham, Jesus, nos serviços gerais, Pai, todo esse pessoal, Jesus, que está na linha de frente, Pai, de certa forma se arriscando, Pai, para que possa combater, Jesus, esse vírus, para que possa, Jesus, ajudar as pessoas que estão contaminadas, Senhor. Peço que o Senhor os proteja, peço que o Senhor os guarde, que o Senhor possa abençoá-los, Jesus, dê saúde, Senhor, física e emocional, Jesus, para que eles possam passar por esse momento, Pai, dê sabedoria, Jesus, que o Senhor possa conduzi-los, Jesus, a fazer aquilo que tem que ser feito, Pai, diante da Tua vontade, Pai. Amém. Amém. Ao pensar naquilo que acontece na cruz, a terceira lição que pode mover o nosso coração a esse profundo desejo, profundo temor, é entendermos que o sacrifício de Jesus nos oferece um novo e vivo caminho. Jesus brada, dizendo: está consumado, ele morre, entrega o Espírito. No momento seguinte, o véu se rasga em duas partes, de alto a baixo. Explicando um pouco mais sobre esse texto, o autor de Hebreus diz o seguinte, no capítulo 10, versículo 19: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O véu do santuário não era talvez como um véu de noiva, algo fino, não. Era uma cortina grossa, espessa, torcida. De um lado, aonde você olha o santuário, que você tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, desse lado não conseguia enxergar. O santo dos santos era o local onde somente o sacerdote entrava uma vez por ano, com sangue, para pedir perdão pelos pecados das pessoas, ou de toda a humanidade, ou do povo de Israel. Nenhuma mão humana conseguiria rasgar essa coberta sagrada, mas no momento seguinte, que o Senhor Jesus foi rasgado pela morte, o véu que ocultava o Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. No Oriente Antigo, quando um homem passava por um momento de profunda dor, talvez perda de algum ente querido, normalmente ele rasgava as suas roupas ou as suas vestes como sinal da sua dor. O véu do templo se rasgou diante do pagamento da dívida. O templo foi contaminado ou, nesse momento, anulado, porque só o sacerdote podia entrar, mas agora o véu rasgou, e isso nos permite, então, como Jesus fala e como o autor de Hebreus, entender que Jesus é esse que nos conduz a um novo caminho, um novo e vivo caminho. Quando nós começamos a entender o efeito daquilo que o Senhor Jesus fez, nos dá a possibilidade então de entrar na presença de Deus. Antes, os homens viviam distantes, porque não conseguiam chegar diante da santa presença de Deus. Mas agora, por causa daquilo que foi feito na cruz, nós temos acesso. O amor e a justiça se encontraram na cruz, pagando a dívida. E após a dívida, então existe a reconexão que acontece quando nós nos convertemos. Mas quais são os benefícios ou as bênçãos desse novo e vivo caminho? E aí eu vou voltar ao profeta Joel,
que nos explica isso a respeito do dia do Senhor. Versículo 28 diz assim: depois disso, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Nós recebemos esse Consolador que veio habitar na nossa vida. Nós hoje podemos andar por esse novo e vivo caminho que nos conduz à presença do Pai. E a viver na presença do Pai nos leva a um novo estilo de vida. Nós recebemos um novo coração, uma nova mente. Eu gosto quando o pastor Tim Keller diz assim, que Jesus não veio para oferecer respostas às questões da vida. Ele veio para ser a resposta. Por isso ele é um novo e vivo caminho. Por isso ele é o caminho que nos dá acesso ao Pai. Quando eu penso nisso, nessa nova vida que Deus nos oferece, apesar dos dias difíceis, apesar de coisas terríveis que acontecem nesse mundo, eu lembro muito da história de uma mulher, uma moça chamada Corinne ten Boom. Talvez vocês conheçam a história dela. A família escondia judeus, foram pegos, o pai e o irmão enviados para o campo de concentração, ela, a mãe e a irmã também. Um dia antes deles realizarem o extermínio de todas as pessoas dentro do campo onde ela estava, ela não sabe explicar, simplesmente a chamaram e a libertaram. Mas quando, muitos anos depois, perguntaram para ela o que era mais difícil dentro do campo de concentração, ela disse, era o banho. E ele falou assim, como assim? É porque os soldados perfilavam, colocavam as mulheres todas uma ao lado da outra, nua. Davam banho de mangueira. Mas o pior não era nem a água gelada e nem o frio. O pior é que os soldados faziam questão de passar e humilhando, comentando, diminuindo, rindo. Isso nos cortava e nos humilhava profundamente. E nessa conversa perguntaram para ela, mas como que você conseguiu superar? Como que você conseguiu perdoar isso? E ela disse que ela, um dia chorando, ela lembra que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. É o sacerdote que sabe o que nós passamos, conhece o nosso sofrimento. E a resposta dela foi, eu lembrei da crucificação, porque nenhuma pessoa era crucificada com roupa. Essa história que nós temos Jesus sendo crucificado ali com um calção, um shorts, é fruto do 3º século, como começaram a pintá-lo de uma forma diferente. Ninguém era crucificado de roupa. E ela disse, o meu Senhor sabe o que eu passei. E é justamente porque eu tenho esse sumo sacerdote que conhece a minha dor, que entregou a sua vida, eu consegui entregar nas mãos deles a minha dor. E eu posso andar por esse novo e vivo caminho que oferece perdão. Quais são as suas dores que continuam aí dentro do seu coração? Quais são os medos aos quais você vive hoje diante dessa situação? Nós temos um sumo sacerdote que sabe dos seus medos, sabe das suas dores. Não somente morreu naquela cruz, mas ele nos enviou o Consolador, o seu Espírito Santo,
que veio habitar dentro da nossa vida, como o profeta Joel disse, todos podem receber. E é justamente esse Espírito Santo que pode nos capacitar a andar pelo novo e vivo caminho. Mas a sua parte é crer nas promessas. Vocês não sabem como às vezes me entristece ver pessoas que não creem mais na promessa. Pessoas que acham que isso é história da carochinha. Acreditam nos jornais, acreditam em tudo que ouve, mas não conhecem e não acreditam. À medida com que nós lemos a palavra, o Espírito Santo é esse que nos faz crer. Mas você precisa olhar para Cristo, lembrar que Ele ressuscitou. E assim, movido essa ação do Espírito Santo, então nos leva a descansar nas promessas, confiar nas suas orientações e praticar as suas palavras. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos muitas pessoas se dizendo seguidoras de Jesus, mas às vezes elas deixaram de descansar nas promessas, confiar nas palavras e orientações, e muitos não praticam aquilo que o Senhor nos orienta. Nós ganhamos um novo coração, uma nova vida, fomos perdoados dos nossos pecados, o próprio Espírito Santo veio habitar em nós. Por isso, que ao celebrar a Páscoa, ela enche seu coração, ajudando você a descansar nas promessas, confiar e praticar. Vamos cantar mais uma música que nos lembra essa verdade? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia o Senhor, ao executar o plano de resgate da humanidade, fez com que naquela cruz o amor e a sua justiça se encontrassem.
Obrigado, Deus, porque isso traz esperança para o nosso coração. Obrigado, Deus, porque isso nos traz alegria. Obrigado, Deus, porque ali naquela cruz foi pago, Deus, o nosso resgate. E que ao celebrarmos, ó Deus, a Páscoa, a sua ressurreição, o que brote no nosso coração seja um profundo sentimento de gratidão. Deus, nos perdoe se talvez nós temos nos tornado pessoas que acham que não precisam tanto do Senhor. Ó Senhor, tudo que somos e temos é fruto da sua graça e misericórdia. Senhor, tira esse veneno da religiosidade ou da indiferença. Ajuda-nos a viver como um povo que foi lavado pelo teu sangue, cheio do teu amor e confiante, que olha para o Senhor e ouve as suas vozes. Deus, dá-nos coragem de não ficarmos distantes, mas entrarmos no Santo do Santo, ouvirmos a sua voz, sermos tocados pela tua presença, que a sua santidade comece esse processo de transformação de dentro para fora, mas ajuda-nos, ó Pai, a confiar nas tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir as vozes da nossa cultura, mas nós confiamos nas suas promessas. Nós cremos na sua palavra e nos ajude a praticá-las, vivendo como discípulos, como filhos amados, como filhos que vivem no reino de Deus. Que assim, Senhor, nós venhamos a conseguir enfrentar os dias maus, não sabendo exatamente o que vem, mas confiando no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a dar um passo de cada vez. Senhor, nós rogamos que abrevie esse tempo. Rogamos, ó Deus, que os nossos governantes recebam do Senhor revelação. Pedimos com que o Senhor continue a guardar, Deus bondoso, aqueles que estão na linha de frente. Clamamos por consolo, Pai, por aqueles que têm perdido entes queridos. E clamamos por misericórdia para aqueles que precisam, Senhor, de receber o pão. Possamos, ó Senhor, ser generosos nesse processo. Ajuda-nos, ó Deus. Mas que ao celebrar a Páscoa, Deus, nós entendamos esse novo e vivo caminho que nos enche de alegria e de esperança, mesmo em dias difíceis de pandemia. Nós oramos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso bondoso Deus Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre sobre o povo de Deus. Amém. Na sua casa você pode virar para quem está pertinho de você e dar um abraço carinhoso e desejar feliz Páscoa. Deus os abençoe. Querem cantar a última música? Santo, 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 Santo.
Amém. Nos vemos hoje às 18h30. Uma feliz Páscoa a cada um de vocês.